bota o fone de ouvido. Do nada, parece que um helicóptero está passando bem em cima da sua cabeça. Ou então uma orquestra inteira tocando ao seu redor. Como é que isso é possível com só 2 alto-falantes minúsculos? Olha, isso não é mágica não, é a maior e mais genial enganação que a tecnologia já conseguiu aplicar no nosso cérebro. E hoje a gente vai desmontar esse truque. A parada toda é essa: como é que só 2 pontinhos de som, um em cada orelha, conseguem criar a sensação de um mundo sonoro inteiro? A resposta, na verdade, não tá no fone, ela tá aqui dentro da nossa cabeça. E cara, isso mudou o jogo completamente. Nos filmes, de repente a gente tá no meio do tiroteio. Nos games, dá pra ouvir exatamente de onde o inimigo tá vindo só pelo som dos passos. E na música? É como se o artista tivesse montado o palco ali, bem na sua frente. A imersão é total. Pra gente entender essa mágica, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver como nosso cérebro funciona como um verdadeiro GPS de sons. Depois, como o formato da nossa orelha é uma assinatura única. Aí, a gente parte para a engenharia, para ver como ela copia tudo isso, e no final, como essa tecnologia cria um som feito sob medida para cada um. Fechou? Então vamos começar pelo mais importante. O áudio espacial não é um som novo. Ele é, na verdade, um truque. A tecnologia não inventou nada do zero. Ela basicamente aprendeu a hackear o nosso cérebro usando as próprias regras do nosso sistema auditivo para criar essa ilusão. É pura psicoacústica. Sabe por quê? Porque muito antes de qualquer tecnologia, a nossa própria biologia já tinha resolvido essa parada. A gente já nasce com um sistema de localização de som que é absurdo de sofisticado. O que os engenheiros fizeram foi basicamente colar da prova da natureza. A base de tudo isso tem um nome: audição binaural. Mas relaxa, o conceito é simples. Pensa só, o cérebro não ouve com uma orelha e depois com a outra. Ele processa o som das duas ao mesmo tempo. E é justamente na comparação minúscula entre o que cada uma ouviu que a mágica inteira acontece. E como ele compara? Bom, ele usa 2 táticas geniais. Para os sons graves, aqueles mais grossos, o cérebro vira um cronômetro. Ele mede a diferença de tempo de chegada. O som bate numa orelha uma fração de segundo antes de bater na outra. Agora, para sons agudos, os mais fininhos, a tática é outra. Ele mede a diferença de volume, ou seja, qual orelha ouviu o som mais alto. Mas por que o volume fica diferente? A culpa, ou melhor, o mérito, é da nossa cabeça. Ela funciona como uma barreira física. As ondas dos sons agudos são curtinhas, então elas não conseguem contornar a cabeça direito. Isso cria o que a gente chama de sombra acústica. A orelha que está do outro lado da sombra ouve mais baixo e pronto, o cérebro já sacou de que lado veio o som. Então, para fechar a conta, som grave, o cérebro usa o tempo. Som agudo, o cérebro usa o volume. Só com essas 2 pistas, ele já consegue mapear tudo que está na nossa esquerda ou na nossa direita com uma precisão impressionante. Beleza? Esquerda e direita, o cérebro já resolveu. Mas e o resto? O som não vem só dos lados, né? A história fica um pouco mais complexa agora. E a resposta está numa coisa que é única para cada um de nós: o formato do nosso corpo. Pois é aí que o bicho pega. As diferenças de tempo e volume não ajudam a saber se o som vem de cima, de baixo, da frente ou de trás. Pensa bem, um som que está bem na sua frente e outro que está bem nas suas costas chegam com o mesmo tempo e volume em cada orelha. Vira uma sinuca de bico para o cérebro. Como é que ele desempata isso? A resposta tá bem aqui, ó, no design todo diferentão das nossas orelhas. Essas voltas, essas cartilagens, essas dobrinhas todas não estão aí de enfeite, não. Elas funcionam como um filtro. Dependendo do ângulo que o som chega, ele vai ricochetear de um jeito diferente nessas curvas antes de entrar no nosso ouvido. Cada ângulo cria uma espécie de equalização sonora única. E para esse mapa de filtros todo, a ciência deu um nome técnico, HRTF. Mas pode relaxar e pensar nisso como a sua impressão digital sonora. É isso mesmo. É um código matemático que descreve exatamente como a sua cabeça e as suas orelhas modificam o som. Ninguém no mundo tem uma igual à sua. E o que cria essa assinatura? Cara, literalmente tudo. O formato exato da sua orelha, o tamanho da sua cabeça, a largura dos seus ombros. Cada detalhe do seu corpo ajuda a esculpir o som. É por isso que um áudio espacial genérico já é legal, mas quando ele é calibrado para você, a coisa fica assustadoramente real. Ok, agora que a gente já entendeu a parte da biologia, o nosso hardware natural, vamos para a tecnologia. Como é que os engenheiros pegam todo esse conhecimento e colocam essa ilusão para funcionar dentro dos nossos fones?
Para entender isso, a gente precisa sacar uma mudança que foi uma verdadeira revolução. Antigamente, no som surround, o áudio era mixado para sair em caixas de som específicas. O som vinha daquela caixa ali atrás. Hoje, com o áudio baseado em objetos, o som não está mais preso a uma caixa. Ele é tratado como um ponto flutuando no espaço. A diferença na prática é brutal. O engenheiro de som não diz mais, manda essa explosão para a caixa de som de trás. Ele diz, coloque essa explosão naquele ponto exato do espaço. Onde o som vai tocar de fato, não importa. O sistema dá um jeito de recriar aquele som naquele ponto, seja num cinema com 50 caixas de som, seja no seu fone de ouvido. E quem é que faz essa tradução final? É um software chamado Renderer. Pensa nele como o cérebro do seu aparelho. Ele recebe as coordenadas do objeto de som e, em tempo real, ele calcula. Ok, para essa pessoa ouvir esse som vindo daquele ponto, usando esses fones de ouvido, eu preciso aplicar esses atrasos de tempo, essas diferenças de volume e aquele filtro de orelha. É pura matemática, rolando milhares de vezes por segundo. E agora a gente chega na peça final do quebra-cabeça, a cereja do bolo, a personalização. É aqui que a ilusão deixa de ser só boa e passa a ser perfeita. Lembra daquela história da ARG-RTF, da impressão digital sonora? Pois é, ela volta com tudo agora. Porque, como essa citação deixa claro, quando um sistema usa um mapa que bate exatamente com o formato da sua cabeça e das suas orelhas, a simulação acaba. Aquilo vira realidade. E o mais maluco é que fazer isso ficou ridiculamente fácil. A Apple, por exemplo, usa a câmera do celular, a pessoa escaneia o rosto e as orelhas, e o sistema deles compara com um banco de dados gigante para achar a impressão digital sonora que mais parece com a dela. É basicamente um Tinder para orelhas. E para fechar o caixão da realidade, tem o rastreamento da cabeça. Os fones de ouvido vêm com sensores que sabem exatamente para onde a pessoa está olhando. Então, se o som de uma guitarra está vindo da sua frente e você vira a cabeça para a esquerda, o som da guitarra passa para o seu ouvido direito, como na vida real. Isso âncora o som no mundo virtual e a ilusão fica simplesmente blindada. Então, tá aí, o truque está revelado. É uma receita com 4 ingredientes. O cérebro usa tempo e volume para saber os lados. A orelha usa seu formato único para entender a altura. A tecnologia empacota os sons como objetos no espaço. E, por fim, a personalização calibra tudo isso só para você. É a biologia e a tecnologia de mãos dadas para te enganar da melhor forma possível. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se a gente já consegue recriar a realidade sonora com perfeição, qual o próximo passo? Que tipos de sons, que nem existem na natureza, a gente vai ser capaz de inventar? Que novas realidades a gente vai poder construir só com o áudio? Pelo visto, a gente mal começou a escutar.